No meio da jornada, uma encruzilhada apareceu. Dois caminhos se estendem, mas só um é o meu. A larga estrada brilha, tentador e fácil de andar, mas ouço uma voz suave me chamar. Entro pela porta estreita, onde poucos vão passar. Caminho justo, sei que é o lugar. Amplo é o caminho que leva à perdição, mas escolho a estrada estreita, rumo à salvação. O mundo ao redor me oferece prazeres sem fim, mas sei que no caminho estreito encontro o que há para mim. Passo a passo, lutando contra a tentação. Com fé e esperança sigo a minha missão. Na pequena porta encontro a verdadeira paz, mesmo que poucos escolham esse caminho eficaz. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Tema da pregação de hoje: rompendo com o pecado, vivendo para Deus. Hoje vamos refletir sobre um chamado importante que o apóstolo Pedro faz em sua primeira carta, especificamente no capítulo 4, versos 1 ao 11. Nessa passagem, Pedro nos desafia a vivermos de maneira que honre e glorifique a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Eu proponho o seguinte: como é um trecho relativamente curto, tá na tela toda aqui, né? O nosso estudo bíblico de hoje. Então nós vamos fazer a leitura corrida e depois a explicação verso a verso. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo,
a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Até aqui, meus amados irmãos, nós fizemos a leitura de toda a passagem que será objeto do nosso estudo, da pregação, para que possamos ser edificados. A partir, então, do versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. A palavra portanto, meus irmãos, conecta essa passagem com o que foi dito anteriormente, indicando uma conclusão baseada em fatos anteriores. Originalmente a Bíblia não tinha essa separação por capítulos, por versículos. Então nós já vemos que o versículo 1 do capítulo 4 começa com a palavra portanto, fazendo uma conexão com aquilo que havia sido dito pelo apóstolo Pedro anteriormente no capítulo 3. Agora nós temos essa divisão, mas nós entendemos que ele está continuando aqui no mesmo assunto. Pedro está lembrando os irmãos da humilhação e do sofrimento físico que Cristo enfrentou para nos redimir. Então vamos pegar o versículo 18 do capítulo 3 de 1 Pedro. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Meus irmãos, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, somos chamados a adotar uma nova mentalidade. Assim como Cristo sofreu e venceu o pecado, somos chamados a romper com o pecado em nossas vidas. É claro que nós não temos condições de fazer isso de forma plena e absoluta, mas nós temos condições de ter uma grande mudança de vida. Pedro incentiva os crentes a adotarem a mesma atitude mental que Cristo teve em relação ao sofrimento quando diz: armem-se também do mesmo pensamento. Essa expressão sugere que os cristãos devem estar preparados mentalmente, preparados espiritualmente para enfrentar sofrimentos e dificuldades, assim como Cristo estava. Vocês se lembram, meus irmãos, que naquele momento de maior aflição, de maior agonia, Cristo estava no Getsemane, de madrugada, prestes a ser preso pelos líderes religiosos, e em meio à sua angústia, ele orou a Deus, sabendo do que deveria acontecer com ele, ele sendo profeta, ele sendo conhecedor das Sagradas Escrituras, ele sabia que haveria de sofrer, que haveria de ter uma morte terrível, uma morte de cruz, algo extremamente doloroso, assustador. Ele estava prestes a ser pregado em uma cruz romana. E o que ele fez naquele momento de extrema angústia, quando ele suou sangue? Ele orou a Deus. E depois nós vemos que ele orou pela segunda vez. E ainda, um tanto quanto aflito, com a alma sofrendo de uma profunda tristeza, diante da situação, ele orou pela terceira vez. Naquele episódio, os discípulos não conseguiram vigiar com ele, os discípulos acabaram dormindo, mas ele se manteve firme em oração. E quando ele terminou de orar pela terceira vez, Deus enviou um anjo para consolá-lo. Então Deus proveu a consolação e o fortalecimento, de modo que depois nós vemos ele se levantando totalmente fortalecido
E quando aqueles líderes chegaram para prendê-lo, somente com a fala dele, eles já caíram para trás. Nós vemos esse episódio no Evangelho de João, capítulo 18. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Então, nesse momento, Jesus havia sido fortalecido pelo Eterno, pelo nosso Pai Celestial. Deus havia atendido as orações, não no sentido de afastar o cálice. Tanto que Jesus disse, né, que se fosse possível, para que aquele cálice fosse afastado, que ele não tivesse que beber daquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, e sim a vontade do Pai Celestial. Então Deus nem sempre, meus irmãos, vai nos livrar da angústia, da tribulação, digamos assim, né? Mas Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos capacitar para que possamos atravessar aquela situação. O mar vai se abrir. Então, muitas vezes, pode ser que a circunstância não mude. Existem as duas possibilidades, né? Você pode orar de modo que realmente haja uma mudança na circunstância, em alguns casos, mas também pode ser que a circunstância permaneça a mesma, mas que você seja fortalecido, encorajado, tenha a fé aumentada, receba as ferramentas, digamos assim, mentais, espirituais e até mesmo materiais para poder fazer frente àquela situação, para que você possa derrubar Golias. Então Pedro incentiva os crentes nesse sentido, a adotarem a mesma atitude mental do nosso Senhor Jesus Cristo, a nos armarmos também do mesmo pensamento. É interessante que ele usa essa expressão, armem-se do mesmo pensamento, justamente porque o inimigo, ele nos ataca muito na mente. Então a gente tem que estar com a mente fortalecida, com a mente sã, e a gente obtém isso muito na oração e na leitura da palavra, na meditação da palavra. O salmista, ele fala que ele medita na palavra de Deus dia e noite. Isso traz um grande fortalecimento, porque o inimigo não tem por onde entrar. Se na sua mente você está sempre meditando na palavra de Deus, o inimigo ele não vai conseguir encontrar brecha para entrar. É uma blindagem espiritual. E a sua mente ela vai sendo renovada para fazer a vontade de Deus. E você vai crescendo em fé. Você vai crescendo também em entendimento da palavra. Portanto, essa expressão que é utilizada no versículo 1 sugere que os cristãos devem estar preparados mentalmente, espiritualmente, para enfrentar essas adversidades, para enfrentar as dificuldades, mas de cabeça em pé, assim como Cristo estava. Quando Cristo terminou de orar, ele estava pronto para passar por tudo aquilo, mesmo sabendo tudo o que lhe iria acontecer. Vocês percebem que João, ele enfatizou isso, né? Jesus, sabendo tudo o que lhe iria acontecer, saiu e perguntou a quem vocês estão procurando. Ele não fugiu da situação, ele não se escondeu, ele não desistiu. E quando eles responderam a Jesus de Nazaré, ele próprio disse, sou eu, e eles recuaram. Eles chegaram a cair por terra na primeira vez. Olha que poderoso, como Jesus se armou poderosamente, né? De um pensamento elevado que veio do alto, da parte do Eterno. Isso, meus irmãos, implica em uma disposição de aceitarmos e suportarmos sofrimentos em prol da fé que professamos, de modo que Deus seja glorificado pelas nossas atitudes. Hoje nós vivemos em uma sociedade
que valoriza a fragilidade, que valoriza a desistência. Muito se fala, né? Antigamente, as pessoas elas buscavam vencer os desafios. Depois ficou muito propagado. Não, o importante é competir. Começou a se dar muito valor assim para atitudes que não são tão nobres, digamos assim. Então a gente tem que ter essa mentalidade de que em Cristo somos mais do que vencedores. A Bíblia fala sobre sermos vencedores. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, ele compara o cristão a um atleta de alto desempenho que corre no estádio para alcançar o primeiro lugar. Quando ele faz essa comparação com o atleta olímpico, ele fala que aquele atleta ele está buscando chegar em primeiro lugar para obter uma coroa de louros. E é uma coroa que perece, que dura pouco, mas que ele corria, que ele esmurrava o próprio corpo, que ele lutava, né, contra ele próprio, claro que de forma simbólica, para obter uma coroa imperecível, a coroa da vida. O irmão Em Busca da Redenção colocou como aquela mensagem motivacional de Rocky Balboa que faz com que a diferença é quanto alguém aguenta apanhar e se levantar. Isso fala muito de resiliência, que é um atributo necessário para o cristão. O cristão ele tem que permanecer inabalável no dia mau. Porque é óbvio, o cristão, o inimigo ele vai tentar de tudo para nos enfraquecer, para tirar o nosso foco, para nos distrair, vai tentar levantar pessoas para nos derrubar, para nos desanimar. Só que a gente tem que ter essa resiliência. E não apenas a resiliência, mas também o crescimento espiritual. Porque resiliência é você voltar ao estado anterior. Então vamos pegar o exemplo de um elástico. Quando você estica um elástico e depois ele volta ao normal, essa é a capacidade de resiliência do elástico. Ele aguenta ser esticado até um determinado ponto, depois ele volta ao estado normal. Quando você pega, por exemplo, uma régua de plástico, e você vai dobrando a régua, ela tem resiliência para ser dobrada até um certo ponto. Se você continuar forçando, vai chegar uma hora que ela quebra. Mas até o ponto máximo, ela volta ao normal. Então, não basta apenas sermos resilientes, porque além de voltar ao nosso estado normal, a gente tem que buscar crescer, buscar atingir a plenitude do varão perfeito do Senhor Jesus. Então a gente tem que crescer em fé. A porção do Espírito Santo que habita em nós tem que crescer também dentro de nós. A gente tem que crescer em entendimento da palavra, em conhecimento bíblico, em todos os aspectos. No uso dos dons, das nossas habilidades. O irmão Rafael Luiz colocou: irmãos, eu e meu pai temos um relacionamento difícil. E hoje trabalhamos juntos no meu negócio e toda vez que vinha o ímpeto de contenda, eu elevava meu pensamento a Deus e tivemos um dia maravilhoso. Olha que testemunho maravilhoso, glória a Deus. Tá vendo? O irmão utilizando de ferramentas, elevando os pensamentos a Deus, de modo que a realidade foi moldada dessa forma. E eles tiveram um dia abençoado, um dia maravilhoso. Vocês percebem como a gente consegue colocar uma aplicação prática que realmente é efetiva em nosso dia, em nossa rotina. Então vamos seguir aqui. A gente tem que ter essa disposição. Só para a gente mencionou, né, 1 Coríntios capítulo 9, só para a gente lembrar daquela passagem. Então Paulo fala sobre sermos vitoriosos. Ele fala assim, olha, faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram
de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, vocês têm que vencer. Nós temos que vencer o mundo, assim como Jesus venceu o mundo e nos capacitou para tanto. Ele diz o seguinte: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Aquela coroa de louros, né, que não deve durar uma semana. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Olha que maravilha. E o livro de Apocalipse fala que o vencedor fará parte do reino eternal. Então, Apocalipse 2:7, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E no versículo 11, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. E no versículo 17 de Apocalipse 2, ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Maravilha, eu não tinha percebido, eu percebi agora. Quantas vezes ele fala vencedor aqui no capítulo 2? Aquele que vencer, no 26, e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Portanto, não vou dizer que é uma jornada fácil, né? A jornada cristã, ela não é fácil, o caminho é estreito, nós estamos na contramão do mundo, os nossos valores não são os valores da sociedade, mas nós temos que vencer, não há outra opção, meus irmãos. Então a gente sabe que a glória que nos aguarda é algo maravilhoso, sensacional, extremamente valioso para todo o sempre. Por isso vale a pena suportar tudo o que tivermos que enfrentar. Vale a pena. O sofrimento físico de Jesus teve um propósito expiatório para dar fim ao pecado, como já havia sido profetizado, Daniel 9:24, por exemplo. E quando os cristãos sofrem em razão de sua fé, estão de certa forma rompendo com o pecado, mostrando que já não mais vivem segundo os desejos pecaminosos, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Aquela pessoa que ainda está presa por aqueles antigos pecados, que ainda está fraca, ela precisa mudar a postura dela. Porque Jesus, ele cobra de nós que sejamos vencedores. E nós somos hipercapacitados para tanto, com o Espírito Santo que habita em nós. O poder de Deus está em nós para vencermos o mundo. Exatamente, o irmão Rafael Luiz colocou, não é fácil, mas é perfeitamente possível. Hoje eu sei como é importante ter os pais por perto e cabe a nós honrá-los. De que adianta sermos bons com os de fora e ímpios com nossos pais? Olha que maravilha, ele tendo uma reconciliação aí com os pais, um irmão que a gente vê pelo testemunho que mudou a forma de pensar. Isso é ter a mente de Cristo, isso é ter uma transformação, uma renovação da mente e agir de acordo com esta mudança de pensamento, de modo que a atitude reflita o novo modo de pensar. A irmã Neuza Giatti colocou, sou fraca de paciência. Então, a gente tem que trabalhar mais forte justamente nos pontos fracos. A gente tem que dar mais ênfase nos pontos fracos. Então, por exemplo, os irmãos que têm essa questão da avareza. Fala assim, vou começar a ajudar, vou começar a dar esmola, vou começar a dar uns valores maiores, assim, vou começar, de repente, a ajudar na obra. Os irmãos que têm problema com essa questão de pornografia, tem que cortar totalmente o mal pela raiz. Bloquear essas coisas, bloquear no computador, no celular, chama um técnico de TI e fala, bloqueia isso aqui pra sempre, eu nunca mais quero entrar numa coisa dessas, vou orar, vou jejuar nessa causa. Então, é importante a gente fazer essa autoanálise
esse examinarmos a nós mesmos para que possamos mitigar esses pontos fracos. Seja bem-vindo, irmão Flávio, canal do Evangelista Flávio. Ele colocou Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Sim, porque quando a gente está nessa frequência de estar lendo salmos, é importante até decorar salmos, ouvindo e cantando louvores, lendo a palavra, tendo uma vida de oração, o nosso pensamento ele vai cada vez mais para os lugares celestiais, porque a Bíblia fala que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo, nós devemos cogitar das coisas do alto. Mas como a nossa carne milita contra nós, a nossa carne é nosso pior inimigo, então a gente tem que forçá-la. Lembra quando Jesus fala que o reino de Deus é tomado à força? É mais nesse sentido, né? Que a gente tem que forçar essa natureza da carne, subjugá-la, de modo que o espírito saia vitorioso. E nesse sentido, Paulo escreveu aos Romanos, Romanos 6, do 6 ao 8, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que isso significa? Se um cristão se torna morto em um sentido moral, morto entre aspas, para este mundo corrompido, por ter sido crucificado com Cristo, pode-se esperar que ele pare de pecar, embora não em um sentido absoluto, mas no sentido de já não estar sujeito à escravidão. Então, há um rompimento. O que Pedro está propondo é isso, né? Que haja um rompimento com a escravidão do pecado, o que fica claro com a mudança de vida e com a mudança de pensamento daquela pessoa. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Então vocês percebem, meus irmãos, que nós precisamos perseverar, porque se perseverarmos, com ele também reinaremos. Agora, algumas pessoas elas começam a desanimar e a gente sabe, né? É do ser humano sentir desânimo, sentir angústia, mas sempre a solução está na palavra, está na Bíblia, está no exemplo de Jesus e dos apóstolos. Como nós falamos no começo da live, no momento de maior tristeza, de maior angústia de Jesus, quando ele suou gotas de sangue, ele recorreu intensamente a Deus. E depois da terceira oração, ele foi fortalecido, de modo que ele encarou aquele destino de cabeça erguida. Passou por todo aquele sofrimento, sabendo tudo o que tinha que passar. E mesmo assim foi em frente. Quem está morto com Cristo em um sentido simbólico, passa a amar o que odiava até então. E agora odeia o que amava antigamente. Vocês podem perceber essa mudança. Quem está crucificado com Cristo, claro que em um sentido simbólico, essa pessoa ela passa a amar aquilo que ela odiava. Então, por exemplo, um irmão pode falar, não, eu odiava os crentes, eu odiava essa coisa de culto, a Bíblia, eu não acreditava nisso, eu era darwinista, evolucionista, eu era um ímpio, eu não dava bola para essas coisas, mas agora eu amo. Lembra Paulo? Paulo era perseguidor da Igreja de Deus. Depois ele se tornou o principal evangelista da Igreja de Deus. Então você passa a amar aquilo que você odiava e você começa a odiar
o que você amava. Então, uma pessoa que estava aí perdida neste mundão, na libertinagem, na bebedeira, nas drogas, na orgia, ela passa a odiar aquilo, a ter repugnância. Muda completamente, vira a chave. Ela odeia o que é mal, mesmo que ainda se sinta tentada por aquilo. Então, mesmo que ela, vamos supor, a pessoa tinha problema com bebida, com bebedeira, ela passa a odiar. Mesmo que em alguns momentos ela se sinta tentada, mas ela sabe que aquilo é abominável, que aquilo é reprovável, que aquilo não é para ela. Então, a gente passa a odiar o que é mal. Ainda que aquilo ainda possa, em algum momento, né, causar assim, uma certa tentação, mas aí é questão de orar, de jejuar, de buscar auxílio em Deus para não cair. É importantíssimo a gente não ficar caindo. Depois que Cristo nos liberta, a gente passa a ser participante do Espírito Santo, conhecedores da verdade, membros do corpo. É importante que a gente não fique caindo, né, meus irmãos, naquelas coisas de antigamente, que é o que a passagem vai falar daqui a pouco. Irmão Tony, eu era um ímpio. Todos, né? Irmão Flávio colocou. O apóstolo João diz que quem é gerado em Cristo não vive na prática do pecado, quem é gerado de Deus permanece intocável pelo maligno. O irmão Rubens acrescentou aqui: verdade, eu era católico e as coisas que eu fazia hoje não gosto nem de imaginar que fazia. Não, bom exemplo. Por exemplo, o irmão Rubens, que era católico, que tinha essa questão das imagens, né? De se ajoelhar, de se prostrar perante as imagens, de beijar as imagens, vai lá para Aparecida, tal. Ele, de certa forma, amava aquilo, né? Os católicos que se converteram. E agora passa a odiar, ter repugnância. A gente pensa assim, nossa, como que eu pude fazer tais coisas? Parece que a gente fala assim, nossa, parece que não era eu. Eu jamais, né? Porque assim, a nova criatura jamais faria tais coisas. Não teria nem coragem de fazer, nem vontade. Então é uma mudança 180 graus. Vira a chave mesmo. Por isso que Jesus fala que é o novo nascimento. Por isso que fala que o velho homem morreu. De fato, né? O velho homem morreu, a antiga criatura foi sepultada, que é o que o batismo representa, quando a pessoa ela submerge nas águas. Aquela pessoa ímpia, ela foi sepultada, ela tem que emergir agora como uma nova criatura, que vai andar em novidade de vida, que vai ter um outro conceito. Porque senão não adianta, né? A pessoa ela só tomou um banho a mais. Tem que ter totalmente uma nova mentalidade, uma metanoia, transformação. Irmão em busca da lição, de certa forma não era mesmo a mesma pessoa. Porque não era nascida do Espírito, verdade, né? Irmão Flávio, existe um rompimento da nova criatura com o antigo homem. Sim, é isso mesmo. É como se fossem duas, né? Porque ninguém nasce com exceção de Jesus, ninguém nasce como filho de Deus. A gente nasce como criatura e depois ganha o direito, né, de se tornar filho de Deus pela fé em Cristo. E a fé em Cristo implica em obedecer aquilo que ele nos ordenou, é claro. Mas prosseguindo aqui, então tudo isso foi o versículo 1, meus irmãos. Vamos para o versículo 2. Agora a gente vai um pouco mais fluido, né, para não ficar tão tarde. Mas a Bíblia é tão rica que acho que foi 35 minutos em um versículo. Mas calma, não fiquem desesperados que agora a gente vai numa toada mais fluida. Versículo 2. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Vamos fazer essa mesma leitura na versão Almeida Corrigida Fiel. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então Pedro ele faz aqui um contraste, hein?
A gente não pode mais viver segundo as concupiscências comuns aos homens, mas segundo a vontade do Altíssimo. Pedro está se referindo ao breve tempo de vida que os cristãos ainda têm neste mundo caído e reservado para o fogo. Isso significa, para aqueles que de fato se comprometeram com Cristo, o tempo que lhes resta deve ser vivido de maneira diferente do que era antes da conversão. Antes de seguir a Jesus, os crentes viviam segundo os desejos humanos que a passagem caracteriza como maus. Se vocês perceberem na passagem, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Então, o desejo humano, ele é essencialmente mau. E não bom, né? Como muitos falam aí, não, o homem é bom. Filósofos, né? Você vê filósofos, às vezes psicólogos, falando o homem é bom por essência. Não, o homem ele tem a inclinação para o mal e ele tem que lutar contra a inclinação, mas com o auxílio de Deus, porque sozinho não tem como, ele vai perder. Portanto, antes de seguirem a Jesus, os crentes viviam segundo os desejos humanos, que a passagem caracteriza como maus. Isso não tem como disfarçar. Isso se refere a uma vida egoísta, dissoluta, centrada na satisfação de prazeres, somente nos interesses particulares e também nos comportamentos contrários aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Então, o ser humano não convertido, ele vai fazendo aquilo que ele deseja mesmo, que está ao alcance dele fazer, dependendo se ele tem mais ou menos recursos para realizar mais ou menos desejos. Eu não sei, eu já vi, por exemplo, casos, né, de pessoas que ganharam na loteria e acabaram, assim, perdendo tudo em 6 meses, 1 ano, porque era tanto desejo carnal, assim, que ela queria realizar e tantas coisas vis, coisas de ilusão, nada nobre, sabe? Nada de valor, muitas vezes. E a gente percebe como é a inclinação ruim do ser humano. Devemos viver agora segundo as leis, valores e princípios do reino de Deus, que são diferentes dos valores e princípios mundanos estabelecidos e exaltados pela sociedade. Então é diferente. Aquilo que Deus coloca como valoroso é ao contrário do que o mundo costuma exaltar. Jesus nos disse, Lucas 16:15b, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Isso aqui costuma ser, digamos assim, uma regra geral, né, meus irmãos? Geralmente é mais ou menos assim que funciona. Vamos pegar alguns exemplos para ilustrar. O acúmulo de riquezas, por exemplo, é visto como um sinal de sucesso, poder e status social, sendo altamente valorizado pelos homens. Então, geralmente a sociedade ela coloca isso como a coisa mais valiosa. Então, quanto mais rico, mais valioso. Todas as portas vão se abrir, a pessoa ela é super respeitada, aclamada. Mas Jesus diz, Lucas 12:15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, para a sociedade, consiste, né? Mas para o reino de Deus não é assim que funciona. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Aqui nós não estamos falando que é ruim ter bens. A riqueza ela é essencialmente boa. O problema é o amor pelo dinheiro, é a busca desenfreada, é a ganância, a avareza. São todas as armadilhas que podem vir no pacote.
Então, para o reino de Deus, isso não vai ser essencial, como é para a nossa sociedade. A gente pode dar um outro exemplo. Em muitos contextos, pessoas orgulhosas e arrogantes, elas são vistas como confiantes, como bem-sucedidas. Mas a Bíblia diz, lá em Provérbios 16, 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Mas o mundo não, né? O mundo acolhe as pessoas soberbas, arrogantes, geralmente elas alcançam as maiores posições, os melhores cargos. Geralmente, até mesmo os psicopatas, né, acabam atingindo cargos de diretoria, de alta gerência, cargos políticos elevados também. Muitos são psicopatas porque o mundo eleva essas pessoas, e essas pessoas muitas vezes maltratam as outras, tratam como se fosse lixo, e elas são respeitadas, né? Elas são colocadas num pedestal. Mas para Deus é justamente o contrário. Deus, ele detesta essas pessoas soberbas, orgulhosas de coração. Ele detesta as pessoas arrogantes. O mundo gosta de fofocas e intrigas. Então a televisão, ela procura fazer esses programas onde coloca um monte de gente numa casa, numa fazenda, para dar um monte de confusão, de intriga, de fofoca, de traição. E aí as pessoas dão audiência para isso. Esses programas são aclamados pelo mundo, mas para Deus é abominação. Então a gente tem que entender que os princípios, os valores são diferentes. Após a conversão, a vida do crente deve ser direcionada para cumprir a vontade de Deus. Isso significa viver de acordo com os ensinamentos e valores que Deus estabeleceu, fazendo tudo para a honra e a glória do Altíssimo. Então agora, meus irmãos, nós não queremos... O nosso foco, o nosso objetivo não é agradar aos homens, não é, eu quero ser bem recebido, assim, ser acolhido em todos os lugares, em todos os meios. É claro que nós devemos fazer todo o possível para termos paz com todos, porque Paulo nos dá essa orientação lá em Romanos capítulo 12. Então nós vamos tratar bem as pessoas, nós seremos educados, nós vamos falar só o que for necessário para conceder graça, edificação. Paulo fala isso, né? Não retribua o mal. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Só que o nosso objetivo não é agradar a homens. O nosso objetivo é fazer tudo para a honra e glória de Deus. Então a gente vai colocar as leis de Deus, os mandamentos de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E se a vontade de Deus entrar em conflito com determinadas situações, o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. Paulo escreveu aos Filipenses, Filipenses 2, versículos 13 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O cristão, ele não é uma pessoa indiferente à dor do semelhante. O cristão, ele se importa com a dor do próximo, ele se importa, ele se preocupa em ajudar. Ele não vai fazer tudo por egoísmo, ele não vai se pautar por aquele princípio que é muito propagado na sociedade, principalmente no Brasil, aquele princípio que as pessoas querem levar vantagens em todas as coisas. Não. O cristão, ele vai fazer o que é certo. Ele não vai pegar o troco que veio a mais, porque ele estaria levando uma vantagem. Ele não vai se aproveitar do erro do outro em algum negócio. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos, trate bem as pessoas com respeito.
e cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não ignore a dor do semelhante. Agora vamos para o versículo 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Além dos pecados citados por Pedro neste versículo, nós podemos acrescentar fofocas, maledicências, mentiras, inveja, palavras torpes, excesso de preocupações, constante ansiedade, fraude, corrupção, avareza, gula, soberba, preguiça, entre outros. Então, no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam nesses pecados. Antes da conversão, os crentes realmente andavam de acordo com os padrões da sociedade pagã. E até achavam normais muitos desses padrões. Às vezes a gente cita aqui na programação televisiva que toda a família assistia coisas vergonhosas, né? Tava lá os pais, os filhos, os avós, em plena luz do dia e passando, por exemplo, banheira do Gugu. Praticamente um homem e uma mulher pelados, praticamente, se agarrando. E tava lá os avós, tava lá os pais, crianças e tantas coisas semelhantes a essa, aqueles grupos de axé, de samba, que são músicas, hoje a gente fala, não é possível, né? Músicas que dá vergonha, assim, de cunho totalmente sensual, assim, não dá nem pra reproduzir, né? A letra daquelas músicas. E é isso que Pedro está falando. Olha, vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que é andando de acordo com os pagãos, com os padrões da sociedade que é essencialmente pagã, ou seja, no caminho daqueles que não conheciam ou não obedeciam a Deus e a Jesus. Hoje a gente vê que era absurdo, né? Que nem a irmã colocou aqui. Que é absurdo, Senhor, mas a família toda estava compartilhando aquelas coisas. Uma coisa assim, uma cegueira realmente espiritual. Por isso que quando a gente se converte, caem as escamas dos olhos. Igual quando Paulo se converteu, né? Ele ficou cego por 3 dias, depois caíram as escamas dos olhos. Então vamos lá. Pedro aqui, meus irmãos, está enfatizando que os irmãos já haviam passado tempo suficiente vivendo de maneira desregrada e pecaminosa, o que não era mais aceitável. Antigamente todos nós estávamos mortos em nossas transgressões, éramos considerados filhos da ira. Paulo escreveu aos nossos irmãos da igreja de Éfeso, Efésios 2, do 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Então Paulo falando, inclusive eu, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou filhos da ira em algumas versões. Então, a ordem deste mundo, a presente ordem deste mundo, ela é estabelecida por quem? Pelo príncipe do poder do ar, pela potestade do ar, ou seja, pelo próprio diabo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Que quando Jesus voltar,
ele será preso no abismo e não mais poderá interferir nas nações. Agora os crentes são exortados a abandonar esses maus comportamentos do passado e a viverem de acordo com os padrões do Evangelho em santidade. Vamos para o versículo 4. Eles acham estranho, isso aqui acontece com muitos irmãos. Olha que interessante, meus irmãos. Isso aqui, eu recebo muitas mensagens dos irmãos e essa é uma das reclamações que são constantes, né? Versículo 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Então os convertidos, eles costumam ser insultados pelas pessoas do convívio. As pessoas que convivem ou que conviviam com alguém que se converteu acham estranho essa mudança de atitude. Elas acham difícil de entender tamanha mudança de pensamento e comportamento. Então, às vezes, o pai não entende, a mãe não entende, o irmão, o próprio cônjuge, colegas de trabalho, pessoas da escola, da faculdade, elas acham muito difícil de entender como que aquela pessoa mudou tanto da água para o vinho. Jesus chama essa transformação de novo nascimento pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora somos guiados pelo Conselheiro, também chamado de Espírito da Verdade. As leis morais de Deus foram gravadas em nossos corações e agora sentimos temor perante o Altíssimo. Antes, a gente não sentia temor. Agora sim. Agora nós temos medo de pecar, de desagradar a Deus, de fazer coisas erradas. Isso é bom para que a gente se mantenha, né, na linha. Então, contudo, como resultado dessa mudança de comportamento, os antigos companheiros dos crentes os insultam. Isso pode incluir ridicularização, calúnia, difamação, entre outras formas de hostilidade verbal. Lembra quando Jesus falou: seus maiores inimigos serão os da sua própria casa. Em uma casa ficarão 2 contra 3, 3 contra 2. Então Jesus ele já havia alertado, mas em razão dessa grande mudança, né, dessa metanoia que ocorre com aquele que se converte. E o insulto é uma reação ao fato de que os cristãos não mais participam das mesmas práticas imorais, não mais participam dos mesmos falatórios, das mesmas ideias, das mesmas piadas e gracejos. Então o cristão ele não compartilha mais desses ideais, desses falatórios, o que pode ser visto como uma condenação implícita da vida que esses antigos amigos, colegas ou familiares continuam a viver. Então a pessoa fala: nossa, você ficou muito chato, que virou santo agora, não pode falar mais nada, não sei o quê, só fala de Deus, de Bíblia, só fala de Jesus. Quem que já não ouviu isso, né? Agora você só fala de Bíblia, entrou para uma seita, só quer falar de Deus, de Jesus, Você ficou muito radical, você ficou muito chato. Geralmente é isso que acontece, né? Quando não acontece coisas piores. Às vezes a pessoa é difamada, é caluniada, sofre bullying pesados. Complicado, mas tem que perseverar. Pedro está ressaltando que essa hostilidade é uma consequência natural da escolha dos crentes de viver de acordo com a vontade de Deus e não mais segundo os valores mundanos. O irmão Magno Belisário ele colocou: exatamente, irmão Gilberto. Biblical verdade, e tá rindo. Tony Santana também tá confirmando. Taninha Tavares, é dessa maneira. Magno Belisário, exatamente, irmão Gilberto.
Ana Borges, entrou para uma seita é clássico. Paulo também ele era acusado de ter entrado para uma seita. Fernando Silva, tem que ser como Firewall. É isso aí, meus irmãos. Armando Ferreira, nos chamam de extremista. Irmão Flávio, cuidado que a hostilidade vem primeiro da própria família. Se às vezes vem da mãe, do pai, assim, de pessoas muito próximas. E Jesus havia nos alertado que seria assim. Débora Rosa, meu marido me chama de santinha, sendo que ele bebe demais e não gosta de ser repreendido. Eles falam, virou santo agora, virou santa. Isabel Cristina, meu filho diz que eu sou chato em falar sempre de Deus. Diz que eu sou igual um disco arranhado. Olha, é porque a gente está avisando. Está vindo um tsunami, você tem que sair da praia. Está vindo um tsunami. O tsunami vai arrastar todo mundo que ficar na praia. Você tem que sair da praia. É mais ou menos essa metáfora, né? Essa analogia. Por isso que a gente insiste. Rafael Luiz, tem gente que fala que entrei para uma seita do fim do mundo. O fim do mundo ele realmente está próximo, né? Da presente ordem, pelo menos. Como aconteceu nos dias de Noé. Jesus fala, será como nos dias de Noé. É isso aí, meus irmãos. É isso que é o esperado. Então, Pedro ele está ressaltando que essa hostilidade é uma consequência natural da escolha que nós fizemos, da escolha dos crentes, de viver de acordo com a vontade de Deus e não mais segundo os valores mundanos. Nós rompemos com os valores mundanos. Eu vou dar um exemplo aqui da Bíblia. Pilatos e Herodes eram inimigos, mas se uniram por ocasião da injusta condenação de Jesus. Então, para condenar um justo, o Filho de Deus, aí sim eles se uniram. Acabou a diferença que havia entre eles. Eles eram inimigos, mas para condenar o Cristo, para afrontar a Deus, eles se uniram. Isso a gente pode ver em Lucas 23, do 10 ao 12. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-os com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Então Jesus ele foi extremamente ridicularizado, zombado por Herodes e seus soldados. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Tá vendo, meus irmãos? Quando a gente vê, por exemplo, por que o Hamas recebe apoio de grupos como os LGBTs? Porque, na verdade, eles têm um inimigo em comum. O que une eles, entre aspas, né, é que ambos são inimigos de Deus. Então, é claro, o Hamas ele é um perigo para os LGBTs. Eles não aceitam. Mas eles têm algo em comum. Então, por isso que esse grupo apoia o Hamas. Vocês percebem? Pilatos e Herodes se tornaram amigos. Jesus já havia alertado aos seus discípulos. João 18, 17 a 21. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Claro que quando ele fala mundo, é na presente curso do mundo, no presente curso deste mundo, na sociedade. Os valores, né, caídos desta sociedade corrompida. É isso que significa mundo nessas passagens. Não está falando da natureza em si. Não está falando da terra, porque a terra vai ser restaurada. Ele está falando da presente ordem, dos conceitos, dos valores desta sociedade degenerada. Lembra quando Jesus fala que na época dele, né, ele já chama aquela sociedade de pecadora, adúltera. Então é nesse sentido, né? Se vocês pertencessem a esse mundo caído, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi
tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, na verdade, não deixa de ser um bom sinal nós sermos insultados em razão do nome de Jesus. Mas Jesus nos instruiu, no Sermão da Montanha, a orarmos por aqueles que nos maltratam. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O cristão, ele tem que mudar totalmente a mentalidade. Não é porque uma pessoa falou mal de você que você precisa falar mal dela. Você não precisa pagar com a mesma moeda. Você pode destacar as características positivas daquela pessoa que falou mal de você. Você vai lá, perdoa aquela pessoa e fala: tudo bem, não tem problema, tá perdoado. Acho que ele falou isso no momento que ele não estava muito bem, mas ele não é uma má pessoa, uma pessoa que é empenhada, é uma pessoa que ajuda o próximo. Você vai lá e destaca o que tem de positivo. Essa ordem que Jesus nos deu: bendizei o que vos maldizem. A gente não pode mais agir de acordo com um pagão, meus irmãos. De acordo com um ímpio. A pessoa chega pra você, tem que ser assim agora, ó. A pessoa chega pra você e fala: ó, tal pessoa falou isso, isso e isso de você. Então pensa assim: se for mentira, não dá bola. Releva, fala: ah, tá, mas não é verdade, né? Porque eu não pratiquei tais coisas, eu não sou assim. Se for mentira. Se for verdade, procura melhorar naquilo. Recebe como uma crítica construtiva. E aí você não precisa maldizer aquela pessoa. Você pode, inclusive, bendizê-la naquelas características que são positivas em relação a ela. Olha o que o irmão Flávio colocou, né? Surgiu até no nosso meio a insinuação que, pelo fato dos irmãos seguirem nossas recomendações bíblicas, que as pessoas estariam idolatrando. Também é uma falsa acusação que não tem base, né? Ninguém está cultuando os pregadores, os evangelistas, os diáconos, os presbíteros, os cooperadores. O fato dos irmãos seguirem, né, as recomendações bíblicas, buscarem um aconselhamento, não tem nada a ver com idolatria. Então a gente tem que procurar fazer dessa forma, meus irmãos. Bendizer o que vos maldizem, porque a pessoa que ouvir isso, ela vai ficar impressionada. Imagina o impacto, porque as nossas atitudes, o nosso testemunho é a pregação do evangelho. Na verdade, o que está acontecendo? Eu vou explicar melhor para vocês. A verdade é que nós estamos pregando o evangelho 24 horas por dia. O nosso testemunho, muitas vezes, ela pode ser a maior pregação. Então imagina o seguinte: a pessoa chega para você e fala, chega para mim, um exemplo: ó, irmão Gilberto, o irmão tal falou isso aí de você. Fala: deixa pra lá, né? O irmão, ele é gente boa, ele, sei lá, às vezes estava com a cabeça quente. E tem até uma parte do que ele falou que é verdade, né? Eu preciso melhorar. Nesse aspecto, realmente eu preciso melhorar. Mas o irmão é o irmão bendito, né? O irmão bacana, o irmão que já ajudou tantas pessoas, tal. Então, vamos seguir a vida. Acaba tudo, assim, não tem. E aquela pessoa, ela vai falar: nossa, eu preciso imitar essa atitude. Eu vim trazer para ele uma informação de que tal pessoa falou mal dele, ele contornou a situação e ainda falou bem da pessoa. Não é impossível, meus irmãos, fazer isso que Jesus mandou.
À primeira vista, fala, nossa, né, mas isso aqui é muito difícil, amai a vossos inimigos. Quando a gente entende a situação que eles estão, você até sente uma certa compaixão. Você fala, nossa, ele está perdido, né? Que nem Estevão. Estevão sendo apedrejado e pediu para que aquele pecado não fosse imputado a eles. O Senhor Jesus Cristo, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão em trevas. Eles estão aprisionados pelo inimigo. Eles não sabem o que estão fazendo. Amai a vossos inimigos, tenha compaixão. Quem sabe ora por eles. Quem sabe eles se convertem. Quem sabe eles vendo a atitude, eles não ficam constrangidos, né? Com a nossa atitude. Que nem Paulo fala, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei. Então a gente tem essa tranquilidade de que a retribuição cabe a Deus, pertence a Deus, não está na nossa seara de atuação. Jesus prossegue aqui, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam. Então às vezes você está sendo perseguido, por exemplo, no trabalho. No seu trabalho está seu chefe, seus colegas te perseguindo, te maltratando. Ora, intercede em favor deles, para que Deus traga quebrantamento para eles, para que eles tenham o coração quebrantado, para que Deus coloque no coração deles uma disposição favorável a ti, para que eles possam chegar ao arrependimento, para que eles reconheçam que aquilo que eles estão fazendo não é o correto. Orem pelos que vos maltratam, que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, uma mudança completa de mentalidade, de atitude, de comportamento. A gente vai colocar as pessoas que estão nos perseguindo em nossas orações diárias. Coloca na lista todo mundo. Entendeu? Sidneia, Papaléu, nós sentimos muito gratos pelos que nos ensinam a andarmos no caminho da verdade. Isso não é idolatria. Sim, é consideração, né? O irmão Flávio colocou, Paulo ensina que devemos ter em alta estima aqueles que ensinam a doutrina de acordo com a palavra. Ter uma certa consideração, uma certa estima. Mas vamos lá. Agora a gente vai para o versículo 5. Contudo, olha que o que Pedro está falando. Essas pessoas que nos insultam, né, que nos perseguem. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Eles, mencionado aqui no verso 5, se refere às pessoas referidas no versículo anterior, que são justamente aquelas que insultam e ridicularizam os crentes por não participarem mais das suas práticas reprováveis. Pedro está afirmando que essas pessoas não escaparão da responsabilidade por suas ações. Elas terão que prestar contas, ou seja, serão julgadas e condenadas por suas transgressões. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus e que, Romanos 2,6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, essas pessoas que fazem essas coisas e que não se arrependerem, elas serão punidas. Elas sofrerão a santa ira de Deus recairá sobre elas. A Escritura revela que Deus julgará a humanidade por meio de Jesus. Atos 17:31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. João 5:22 também nos traz essa revelação. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. E João 5:26 e 27. Da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Então Jesus recebeu a autoridade para julgar o mundo com justiça, ou seja, todas as pessoas.
E quando a passagem diz que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pode estar se referindo tanto aos mortos espiritualmente, quanto aos que estiverem literalmente mortos por ocasião do dia do julgamento. Isso implica na abrangência do julgamento, do qual ninguém poderá escapar. E o versículo 6: por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Essa passagem ela é um pouquinho complicada, assim, ela causa algumas dúvidas, mas a gente vai tentar trazer à luz. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados pelo corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. No contexto do versículo 6, o evangelho pregado também a mortos parece se referir ao evangelho que foi pregado a pessoas que naquela ocasião já estavam mortas, mas que ouviram a mensagem e tiveram a oportunidade de responder positivamente enquanto ainda estavam vivas. O apóstolo Pedro morreu por volta de 67 durante as perseguições de Nero. Acredita-se que a sua primeira epístola tenha sido escrita entre 60 a 65 depois de Cristo. Isso diante do contexto histórico de crescente perseguição aos cristãos pelo Império Romano. E a gente vê Pedro sempre encorajando esses cristãos. Portanto, o evangelho já estava sendo pregado há aproximadamente 3 décadas e muitos dos que ouviram já haviam falecido. Assim, Pedro destaca que o evangelho foi pregado a todos, incluindo aqueles que não estavam mais entre eles, para que, mesmo que tenham sido julgados pelos homens, e muitas vezes injustamente, e sofrido no corpo enquanto vivos, possam viver pelo Espírito segundo a vontade de Deus. Nós sabemos que muitos cristãos foram martirizados, foram condenados à morte pelos homens, mas ressurgirão quando Cristo retornar. Em vida estavam mortos para o pecado. É um outro significado que a gente pode trazer também. Em vida eles já estavam, entre aspas, mortos para o pecado. Mas esse versículo, qual que é o objetivo? Esse versículo ele reitera a mensagem de esperança da vida eterna para todos que respondem favoravelmente ao Evangelho, enfatizando que o julgamento humano não é definitivo, pois a verdadeira vida é concedida ao que permanece em Cristo e em suas palavras pela graça de Deus. Então, se um homem ele é condenado à morte pela justiça, digamos assim, dos homens, aquele julgamento não é definitivo para ele, porque ele ainda poderá viver pelo Espírito segundo Deus. Então, muitos cristãos também foram condenados à morte, ainda mais na época de Nero, mas quando Jesus voltar, eles viverão. Agora, versículo 7. O irmão, em busca da redenção, também tem esse entendimento, Sim, a interpretação diz que se refere aos mártires que foram julgados segundo os homens e mortos, mas seriam vivificados como ocorreu com Jesus. Provavelmente essa é a interpretação mais assim, crível. Vamos agora para o versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Pedro nos exorta a exercermos autocontrole e permanecermos alertas e vigilantes. A consciência da proximidade do fim deve motivar os cristãos a viverem de forma diligente. Então a gente pensa, tá difícil, eu tô passando por situações adversas, mas ao mesmo tempo a gente está consciente
de que o fim está próximo. E o limite para o fim de todas as coisas é o nosso tempo de vida. Quando fecharmos os olhos, o nosso destino estará selado e de forma irreversível. O que está em jogo agora, meus irmãos, é toda a eternidade. Então, às vezes a pessoa ela tá pensando em desistir, só que ela tem que pensar assim: eu tô me sentindo fraco, tô pensando em desistir, porém, eu sei que o fim está próximo e eu sei que o que está em jogo é toda a eternidade. Não existe purgatório na Bíblia. Não existe intercessão pelos mortos. Não tem isso de missa de sétimo dia. Se a pessoa morreu, fechou os olhos, o destino já está selado. Ele não pode ser revertido. Conforme disse o nosso Mestre Jesus, João 9,4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, precisamos aproveitar o tempo que se chama hoje, enquanto estamos vivos. A noite que se aproxima é a morte, quando ninguém pode fazer coisa alguma. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. É necessário, então, agirmos com discernimento, termos clareza de pensamento e sermos capazes de distinguir o certo do errado. Precisamos meditar na palavra e orar todos os dias pedindo discernimento. Além disso, devemos evitar distrações que possam nos afastar de nosso propósito e missão. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter nenhum tipo de entretenimento. Mas, por exemplo, tomem cuidado, os irmãos, assim, claro, irmãos e irmãs, que de repente assistem muitos seriados. Vou maratonar os seriados. Os irmãozinhos que jogam muito videogame. Tomem cuidado com essas coisas, né? Essas distrações, elas podem acabar nos afastando do nosso propósito, da nossa missão. Então, não é ilícito ter algum entretenimento, alguma distração, mas tem que saber dosar, tem que ir com calma com essas coisas, meus irmãos. Por fim, a passagem diz para nos dedicarmos à oração. A oração é fundamental para estarmos conectados com Deus. Os crentes devem se engajar de forma contínua e fervorosa nas orações, buscando a direção da parte de Deus, encorajamento e sustentação na caminhada de fé. Versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O versículo ele já começa com a expressão sobretudo. Sobretudo enfatiza a importância do que está por vir. O amor deve caracterizar os relacionamentos dos cristãos. Trata-se do primeiro fruto do Espírito Santo, mencionado em Gálatas 5:22. É uma virtude fundamental do cristão, uma virtude que não pode faltar. Em 1 João 3,14 está dito: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então vocês estão percebendo que esse amor, que não é apenas de boca, ele é uma virtude essencial. É o primeiro fruto do Espírito que Paulo faz menção em Gálatas 5:22. O amor ele deve ser sincero, baseado em um desejo genuíno pelo bem-estar dos outros. Não pode haver indiferença. Esse tipo de amor é ativo e se manifesta em ações de cuidado, ajuda, compreensão e compaixão. Então não é aquele amor, né, do levita que viu
o homem acidentado na beira da estrada, todo ensanguentado e passou reto. Não é o amor do sacerdote que viu a mesma situação e também continuou com as suas atividades, passou reto como se nada tivesse acontecido. É o amor do bom samaritano que teve a atitude de parar, de ajudar, de colocar vinho nas feridas para fazer asepsia, de derramar azeite também nas feridas para trazer a cura, de levar para a hospedaria. Então é um amor que ele é visto na prática. Jesus diz a respeito dos que herdarão o reino, Mateus 5, 35 e 36. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Vocês percebem? E depois, quando ele fala dos crentes que não fizeram tais coisas, ele fala algo que é bastante aterrorizante, né, meus irmãos? Então vamos lá para Mateus 5:25. Os crentes que não responderam desta forma: vocês não me deram de comer, nada me deram para beber, não me acolheram, não me vestiram, estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. A eles também responderão: Senhor, quando te vimos nessa situação, ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então a gente tem que estar atentos também a não perdermos as oportunidades de fazer o bem. Além disso, o amor nos permite perdoar aqueles que pecaram contra nós. Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A gente tem que ter uma disposição favorável ao perdão em nossos corações. Quantas vezes não chegam pedidos de oração? Orem para tal pessoa, para que ela consiga liberar perdão, porque a mágoa, a amargura está prejudicando a vida espiritual dela. A mágoa e a amargura, essas coisas, né? A falta de perdão, ela pode causar também doenças físicas, pode causar câncer, pode causar várias debilidades. Então a gente tem que pedir ajuda para Deus para liberar perdão para quem quer que seja, meus irmãos. Provérbios 10:12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A gente tem que ter essa disposição favorável a não reter perdão, porque nós não queremos que Deus retenha perdão para conosco. A disposição favorável para perdoar 70 vezes 7. Ainda que seja 70 vezes 7 por dia. Paulo escreve a respeito do verdadeiro amor segundo a Bíblia e não segundo o mundo. 1 Coríntios 13:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ao próximo nos torna gentis com as suas imperfeições, nos torna tolerantes, caridosos diante de suas falhas. Isso não significa que o amor ignora o pecado, mas que tem a capacidade de superar e perdoar uma grande quantidade de ofensas e pecados. E Deus vai levar isso em conta, meus irmãos. Como assim Deus vai levar isso em conta? Porque quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, ele fala o seguinte, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então isso está envolvido em nossa salvação. E Jesus também diz que nós seremos medidos
com a mesma régua com que nós medimos os outros. Então será, no nosso julgamento, vai ser usada a mesma medida que nós usamos para com os nossos semelhantes. Se nós somos aquelas pessoas que têm dificuldade, né, para liberar perdão, pessoas ríspidas, que fica assim, né, remoendo as ofensas, pessoas que demoram para liberar perdão, pessoas que ficam criticando o ofensor muito tempo, cuidado, porque a mesma medida pode ser usada, poderá e será, né, usada para conosco, sendo que nós pecamos contra o Santo dos Santos. Nós pecamos contra quem não tem pecado. E um justo morreu em nosso lugar. Nós somos Barrabás. O justo morreu em nosso lugar. Nós afrontamos a santidade de Deus. E mesmo assim, Deus está disposto a nos perdoar pela fé em Cristo, pela graça. Mas nós também temos que perdoar, né? Aqueles que nos ofenderam. Porque quem nos ofendeu, ofendeu um pecador. Mas nós ofendemos aquele que é santo, santo, santo. Então nós fizemos algo muito mais grave do que aquilo que fizeram contra nós. Tony Santana, pensar nisso aumenta muito o temor. Sim, Jesus disse, né, que nós vamos ser medidos com o mesmo critério. Então aquela pessoa que ela é amarga, intolerante, imagina, né? A pessoa intolerante. Lembra que o amor é tolerante. O amor tudo suporta, espera, sofre, crê, é paciente, é tolerante. Mas se nós não somos nada disso, é dessa forma que nós seremos medidos. Aí que tá, meus irmãos, tem que mudar isso também. Portanto, esse perdão é uma expressão prática do amor cristão e está alinhado com o ensinamento de Jesus sobre perdoar os outros, assim como Deus nos perdoou. O versículo aqui, que a gente está estudando, versículo 8. Sobretudo, ou seja, acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. A gente não tem que ficar colocando... Vamos supor, um irmão foi lá, ou um familiar foi lá e fez uma ofensa contra você. Você não tem que colocar isso como algo que deva ser mais considerado. Você tem que considerar, acima de tudo, o amor que você tem pela pessoa e perdoá-la. A gente precisa, meus irmãos, agir da mesma forma como Jesus e Deus agiram para nos salvar, para nos redimir, para nos perdoar de tudo aquilo que a gente cometeu e ainda continua cometendo. Versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Pedro instrui os cristãos a praticarem a hospitalidade uns com os outros. No contexto bíblico, a hospitalidade vai além de apenas receber pessoas em casa, é uma expressão de amor e efetivo serviço. Envolve acolher os outros de maneira generosa e cuidadosa, especialmente em tempos de necessidade ou dificuldade. A hospitalidade também está relacionada à recepção de irmãos missionários, evangelistas, obreiros, que viajam em missões de evangelismo, missões de batismo, além de viagens para fortalecimento da fé de outros irmãos e de células congregacionais. A hospitalidade deve ser dada de forma voluntária e alegre, sem murmuração ou ressentimento. A disposição de ajudar deve vir de um coração generoso, não de um senso de obrigação ou com relutância. E para finalizar, versículos 10 e 11, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o
com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. No verso 10, quando ele fala administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, aqui não se trata da graça salvífica. Cada cristão recebeu um dom da graça capacitadora de Deus para a edificação da igreja. Aqui está falando dos dons, das habilidades, dos talentos que nós recebemos pela graça de Deus. Esses dons ou habilidades específicas são como presentes espirituais que variam de pessoa para pessoa e são concedidos por Deus para o benefício da congregação, da comunidade, da igreja. Eles podem incluir uma variedade de habilidades, como ensinar, servir, liderar, aconselhar, curar, interceder, entre outros. Por isso que a passagem fala a respeito da graça de Deus em suas múltiplas formas, porque ela se apresenta de formas variadas. Podemos trazer aqui Efésios 4, 7 e 11 ao 13. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Aqui também não é a graça relacionada à salvação, tá? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito desses dons é servir. A ênfase aqui é no serviço e no cuidado mútuo dentro da comunidade cristã. Os dons não são para benefício próprio ou para ganho pessoal, mas para edificar e apoiar os outros e a igreja, que é o corpo de Cristo, para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 12 também fala desses dons. A gente pode mencionar rapidamente, né? Ele fala que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum, que há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, pelo Espírito, as múltiplas formas da graça, é isso aqui. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro o dom da fé, dons de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Mas todos fazem parte do mesmo corpo, todos são membros do mesmo corpo, e o propósito desses dons, dessas habilidades, desses talentos é servir a comunidade, edificar a igreja, ajudar as pessoas. Agora vamos às considerações finais. Nós conseguimos concluir toda a passagem. Romper com o pecado significa comprometer-se a viver em obediência aos mandamentos de Deus. Isso implica uma escolha deliberada de seguir os ensinamentos de Jesus e aplicar os princípios bíblicos em todas as áreas de nossa vida. Romper com o pecado é um processo contínuo que requer vigilância e perseverança. Devemos estar atentos às tentações e situações que possam nos levar a pecar e manter uma atitude de constante dependência de Deus para nos ajudar a resistir. Romper com o pecado é um chamado para viver uma vida santa e dedicada a Deus, nos passos e por meio de Jesus. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor,
nenhuma glória para nós, mas sim o teu nome, por teu amor, por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Amém. Como sempre, eu conto com cada um dos irmãos para que deixem um comentário fixo, para que possamos ganhar relevância na imensidão da plataforma do YouTube. Fiquem todos na paz e na No meio da jornada, uma encruzilhada apareceu. Dois caminhos se estendem, mas só um é o meu. A larga estrada brilha, tentador e fácil de andar, mas ouço uma voz suave me chamar. Entro pela porta estreita, onde poucos vão passar. Caminho justo, sei que é o lugar. Amplo é o caminho que o leva à perdição, mas escolho a estrada estreita, rumo à salvação. O mundo ao redor me oferece prazeres sem fim, mas sei que no caminho estreito encontro o que há para mim. Passo a passo, lutando contra a tentação. Com fé e esperança sigo a minha missão. Na pequena porta encontro a verdadeira paz, mesmo que poucos escolham esse caminho eficaz. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo, vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguém? Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas.